Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, bendito é aquele que vive e que reina para todo sempre. Eu gostaria de estar lendo para você nessa madrugada, mais uma madrugada de bênção, de vitória. Agora é 2h56. Estou no horário do meu café e eu quero ler para você o que está escrito lá no livro do Salmo, capítulo 53. Eu ia pregar outro texto, mas o Eterno me deu esta palavra quando eu cheguei aqui no carro. E eu quero estar ministrando ao seu coração esta palavra de fé, esta palavra de amor, que é uma palavra de exortação para abrir o entendimento, os olhos do povo do Eterno, do povo que busca a presença daquele que é todo-poderoso. Tanto o Sion, quanto o Israel, quanto o Yaakov. Como eu já falei, Yaakov é o povo judeu. Sion é os descendentes sanguíneos de Abraão. E Israel é todas as nações. Olha só. Aqui, muitos podem não concordar com isso, né? Porém, esse é o entendimento que o Eterno me deu a respeito dessas três classificações. Cada uma tem uma representatividade, né? Quando fala de Yaakov, está falando do povo de Israel, o povo judeu, o povo judeu. Quando fala Israel, está falando de todo aquele que é enxertado no Eterno através da palavra. E quando fala de Sion, está falando também não só do povo judeu, mas está falando de todos os outros filhos de Abraão, que Abraão teve outros filhos, além de Ismael, além de Isaac. Abraão também teve os filhos de Quetura, que foram 6 filhos, né? Olha só. Então, é só para a gente entender esse texto aqui, para ficar mais, para facilitar o nosso entendimento. Está escrito assim na palavra do Eterno: disse o nércio no seu coração. Ele pode não falar de boca, mas ele vai falar no coração dele. Tem pessoa que ela não fala de boca, mas ela fala no coração. Outros chegam a falar de boca, mas o nércio é aquele que vive só pelo que é do mundo. Ele não tem uma preocupação no mundo futuro, no mundo vindouro, no Olam Rabá. Ele se preocupa só com agora. Ele só se preocupa com o dinheiro. Ele só se preocupa com as suas próprias realizações. E eu estou falando de pessoas que estão dentro das congregações, pessoas que fazem parte de religiões. Disse o nércio no seu coração. Olha só. Não há Deus, não existe Deus. É isso que ele diz. O nércio, ele acredita na evolução do macaco. O nércio, ele acredita que o ser humano é um animal racional. O nércio acredita nas teorias de Darwin, né? O nércio acredita em tudo isso. O nércio é aquela pessoa que acredita em todo tipo de coisa, menos no Eterno. Ele nega que existe o Eterno. Não há Deus, não existe Deus. Não há Deus, não existe Deus. É isso que o nércio fala. Olha só. Tem se corrompido e tem cometido abomináveis iniquidade. Tem se corrompido. Para aquela pessoa se corromper, um dia ela teve insantidade. É o que a gente vê aí em muitas religiões, na maioria das religiões, para não dizer 100% das religiões. Eles têm se corrompido. Pessoas que
há tempos passados pregava o evangelho, vivia a palavra do Eterno, se corrompeu. Hoje estão aliados a seitas como maçonaria e outros, estão aliados a eles. Porque mesmo eles pregando de boca, eles no coração eles dizem que não existe Deus. Os líderes religiosos, eles pregam de boca, mas no coração deles eles negam ao Criador. Olha só. Tem cometido abomináveis iniquidade. Iniquidade, falta de temor ao Eterno e de respeito ao próximo. Olha só. Não há ninguém que faça o bem. É isso que o Eterno está dizendo. Dentro dessas religiões gigantescas, que o homem se acha poderoso, eles não fazem o bem. Eles usam de algum benefício para promover a si próprio. Mas eles não querem saber do Eterno. Eles não querem praticar a palavra do Eterno. E olha o que diz mais aqui. Elohim olhou desde os céus, desde o Marom, para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Elohim. Ele olhou lá de cima, em toda a terra. Ele é onipotente, ou seja, ele tem toda a potência. Ele é onipresente, ou seja, ele está presente em todos os lugares. Ele é onisciente, pois não há nada que ele não saiba. Não há nada, não há como esconder algo dele. Por isso ele olhou lá do alto, para ver se achava alguém dentre as religiões, dentre aqueles que confessam religiões, e ele não achou. Olha só. Elohim olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento. O que é ter entendimento? Somente aquele que tem entendimento que busca o Eterno. Aquele que não tem entendimento, que é nércio, ele vai buscar os seus próprios interesses. Olha só. E buscasse a Elohim. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundo, que se uniram no propósito maligno deles. Eles se uniram. Eles fizeram encontro ecumênico pelos seus próprios interesses. Olha só. Desviaram-se todos, estão desviados. Estão carregando Bíblias, estão falando de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, porém, eles já estão desviados. Tudo o que eles fazem não passa de teatro, não passa de apenas show, coisa de homens. Mas o Eterno já não está mais nesse negócio deles. O Eterno já não está mais no negócio deles. Porque os negócios são deles, não do Eterno. Olha só. Desviaram-se todos para ver se havia que tivesse entendimento e buscasse Elohim. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundo. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Não há quem faça o bem.
Não o bem segundo os olhos do Eterno. Segundo os olhos do homem, eles até fazem alguma coisa. Mas segundo os olhos do Eterno, será que eles fazem o bem? Será que o que eles fazem é bom segundo os olhos do Eterno? Olha o que está escrito mais aqui. Desviaram-se todos, juntamente fizeram-se imundo. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade? São obreiros, são pregadores. O que é obreiro? Todo aquele que faz a obra. Mas são obreiros da iniquidade, do desrespeito. São obreiros da mentira, do engano, da iniquidade. Olha aí. Eis que se acharam, acaso não têm conhecimento, ou seja, eles têm conhecimento. Estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comessem pão. Eles não invocam a Elohim. Ou seja, eles tiram o que é das pessoas. Eles comem o que é das pessoas como se fosse pão. Com a boca cheia. Eles se exaltam. Se autopromovem uns aos outros. Dando shows, tudo no intuito de tirar o pouco que o povo tem. Olha só. Eis que se acharam em grande medo, onde temor não havia, onde medo não existia. Eles têm medo de coisas, eles não deveriam ter medo do Covid-19, mas eles têm medo. Falta de confiança no Eterno. Eles têm medo. Olha só. Porque Elohim espalhou os ossos daqueles que te carcavam. Daquele que te carcava, ou seja, que te maltratava. Tu os confundiste, porque Elohim os rejeitou. Às vezes você fala assim, mas o profeta está falando, mas ele também não é um obreiro, ele também não é um pregador? Sim. O Eterno é quem me deu essa palavra. Eu poderia dizer, eu não vou pregar porque vai falar, porque eu sou pregador, eu sou profeta também. Mas o Eterno mandou eu falar, eu falo mesmo. O que ele mandar eu dizer, eu digo mesmo. O que ele mandar eu falar, eu falo mesmo. Olha só. Eis que se acharam em grande medo, onde medo não havia, porque Elohim os espalhou. Os ossos daqueles que te calcavam, que te maltratavam. Tu os confundiste, porque Elohim os rejeitou. Você está entendendo? Elohim já rejeitou eles. No momento que eles entraram para a maçonaria, entraram para a organização secreta, o Eterno já rejeitou eles. Está escrito lá em Efésios que até falar aquilo que eles fazem em secreto é torpe. Aí eles fazem parte com aqueles rituais, os deuses daquela seita. Olha aí. Se de Sion já viesse a salvação de Israel, quando Elohim fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. O Eterno está olhando para o povo dele. O Eterno se preocupa com o povo dele.
E todos que têm feito mal ao povo dele serão destruídos, serão devastados. E não existirão nem memória deles mais. Mas aqueles que são os remanescentes, que permaneceram firmes em sua palavra, na palavra de Elohim, esses serão vitoriosos. Esses serão povo do eterno, e não povo da religião tal, não povo da seita tal, mas povo de Elohim, povo de Adonai. Vamos orar? Quero orar por você agora, nesta madrugada. Agora é 3h11, e quero determinar uma grande vitória na sua vida. Uma grande vitória na sua vida. Você que precisa de uma vitória na área da saúde, você que sofre de diabetes, você que sofre com doenças, creia que o Eterno estará tocando na sua vida e mudando a sua história. Poderoso Criador dos céus e da terra, Pai, neste momento me coloco diante de Ti, mediante a Tua palavra e através desta oração, buscando a Tua face em favor da vida daqueles que não têm força, Pai, para buscar a Ti. Pessoas, Pai, que viraram massa de manobra na mão de outras pessoas sem escrúpulo, sem caráter. Pai querido e Pai amado, abra o entendimento desta pessoa, dê a ela força, Pai, dê a ela, meu Pai, o vigor que ela precisa para resistir todo o mal. Pai querido, eu quero orar por pessoas que sofrem com doença aos olhos humanos incuráveis. Eu quero orar por aqueles que estão com câncer, eu quero orar por aqueles, Pai, que sofrem de diabetes, que sofrem de tuberculose, seja qual for a doença dita pelos médicos incuráveis. Eu dou ordem de cura agora. Poder do Eterno entra no sangue, entra nos ossos, entra nos órgãos internos, no pâncreas, no fígado, na vesícula, no baço. Aonde houver uma doença, seja desfeita agora, seja queimada agora, pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo, vai queimando agora toda enfermidade, toda doença, todo mal, a doença física, a doença espiritual, a lepra física e a lepra espiritual, todo mal, sai agora, vai embora e não volta mais. Pai, eu declaro todos que estão vendo esse vídeo abençoado, todos que estão orando juntamente comigo, Pai, pessoas que sofriam com doenças incuráveis, Pai, esse nódulo, esse cisto no seio, desaparece agora, esse tumor, essa inflamação, esta ferida que não sarava, essa úlcera venosa, sai agora, em nome de Yahushua Hamashia. Eu declaro todos curados, libertos, livres e abençoados pela mão do meu Criador, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, vê amém. Glória ao Todo-Poderoso. Receba a sua vitória. Beba do copo com água, e receba a sua vitória no nome de Yahushua Hamashia. Glória ao Todo-Poderoso. Hoje é quinta-feira. Quero dizer para você que temos culto hoje na nossa congregação, aqui na cidade de Guarapuava, Rua Eduardo Chaia, número 2899, às 15 horas e às 19h30. Você será muito bem recebido ali, no nome de Yahushua Hamashia. Amanhã é sexta-feira, também terá culto às 19h30. E sábado, Shabat, teremos culto às 16 horas e às 19h30. Santa Ceia de Adonai. Estaremos comendo do corpo e bebendo do sangue de Yahushua Hamashia, o nosso Salvador. Que o Criador te abençoe, te guarde, te proteja, te dê toda a libertação que é necessária para que você viva vida abundante. Seja liberto pela palavra do Eterno. Shalom, shalom.